Hoje vamos falar de chaves psicológicas e rituais. O que são chaves psicológicas primeiramente? A chave psicológica é a influência que o inconsciente faz para atrair, manifestar ou desvincular algo. Um exemplo de chave psicológica são os rituais. Um exemplo é acender uma vela. É uma forma mais simples de explicar uma chave psicológica. Muitas pessoas dizem, você acender uma vela traz proteção e abertura de caminhos. Aí a gente pensa por trás do significado. Por que acender uma vela abre caminhos e traz proteção? Simplesmente a chave psicológica. A pessoa acredita naquilo. Muitas pessoas às vezes praticam o ritual, mas não sabem o porquê, o significado simbólico daquilo. E o exemplo da vela é muito interessante, porque a vela ela traz o fogo, e o fogo ele tem o significado de luz, e a luz ela tem a influência. A luz, ela tem a intenção de iluminar, digamos assim. Então podemos dizer que se você está no escuro, você acende uma vela, você consegue enxergar um pouco além do seu caminho. Por isso que diz que a vela abre os caminhos. E a proteção entra a questão do fogo. Nos primórdios, o ser humano, quando ele estava se descobrindo a própria natureza, ele não tinha acesso ao fogo, então ele estava muito mais vulnerável, tanto para os animais, outras presas e até outras tribos. E a partir do momento que ele descobre o fogo, ele se sente protegido, ele descobre um novo método de proteção, não só uma pedra. Ele não se protege através da pedra, ele se protege através do fogo, através da caça. Quando um outro animal atacava, ele usava um bastão de fogo e o animal se afastava. O animal que é predominado pelo ser humano, ele tem medo do fogo. A maioria dos animais tem medo do fogo. Então, por isso o significado de proteção. Então, é muito importante para quem está buscando o caminho espiritual, o desenvolvimento, a expansão da consciência, entender além dos ritos e das chaves psicológicas, porque não basta você simplesmente praticar um ritual para atrair tal coisa e não saber o significado profundo daquilo, porque nada passa de chaves psicológicas. E muitas pessoas podem achar assim, mas o ritual não é para atrair tal espírito, para trabalhar para você, para fazer tal coisa. Existem vários tipos de rituais, vários tipos de iniciação. Então a chave psicológica está muito mais interligada do que de fato uma entidade ou um espírito que está em outra dimensão em si. Não desacredito e não descarto esse fato. Realmente existem energias além, seres da cognição que formam a realidade, os espíritos ancestrais das plantas, das pedras e tal. Mas sem sintonia energética e sem chave psicológica, nada disso faz sentido, digamos assim. Nada disso pode te influenciar, porque você só atrai e você só entra em sintonia com tal energia através da chave psicológica. Um exemplo de chave psicológica ritualística movida pela crença é a água ungida, por exemplo, dentro da religião da tradição cristã, onde você tem uma água comum que ela passa por um processo de unção, de purificação, de impregnamento de energias através de palavras, que no qual nem os próprios cristãos eles usam esse termo, mas se você parar para analisar, são pessoas que fazem oração em cima daquela água, daquela substância que vai ser consumida, seja às vezes um vinho na ceia, ou a própria água em si mesmo, que eles chamam de água batizada, água ungida e tal. Então o membro da igreja, ele recebe aquela água que passou por todo aquele processo, e isso afeta diretamente na fé dele. Então é muito mais significante inconscientemente para
para a gente absorver algo e acreditar em algo que passa por um processo externo, entende? Se você está aqui assistindo esse vídeo, muito provavelmente você tem ligação com a espiritualidade e não com a religião em si. Então você está buscando saber além da crença. Então eu estou falando sobre algo que está além da crença. É a chave psicológica, entendeu? É a influência energética sobre o inconsciente. Então eu vou falar de uma forma muito mais detalhada. Não vou simplesmente falar que acontece tal coisa porque você orou, você vai ser curado. Não, eu estou te mostrando o que tem por trás disso, entendeu? Então, isso é a chave psicológica. Então, nós mesmos podemos criar nossas chaves psicológicas, que já está além da religião, que já entra na parte da espiritualidade, da magia, da ciência em si, né? Você ungir a sua própria água, entendeu? Através desse símbolo, desse ritual, dessa chave psicológica, a sua crença vai ser muito mais ampliada, o seu inconsciente vai receber muito mais profundamente aquilo que você quer, que você acredita, que você deseja. Então é muito mais fácil de você moldar a realidade. Por isso que o cristão, por exemplo, ele beber uma água comum não vai dar o poder que ele tomar essa água ungida. Por quê? Porque ele acredita muito mais na água ungida. Ele sente, passou por experiências externas, porque no fundo é tudo interno. O externo, ele é simplesmente uma influência, uma chave psicológica. Então não é a água em si, não é a água em si, mas o que a água faz dentro de você, por conta de você acreditar que aquela água externa, ela é especial. Então, a partir do momento que você consome ela, você acredita piamente que ela é uma água ungida, ela é especial. Então, o inconsciente, ele atua muito mais amplamente. Por isso que realmente acontece, entendeu? Aquela água que você tomou para se curar, para atrair tal coisa, acontece. É todo um conjunto ritualístico, entendeu? A questão é aquilo, muitas vezes a pessoa pensa que é só porque a água é ungida em si, não entende o mecanismo inconsciente que tem por trás daquele processo ritualístico, entende? Então aí a gente já entra na parte da magia, da meditação, da lei da atração, que está além da religião. Você mesmo consegue entender os mecanismos de atração, de influência energética da própria crença e pode criar seus próprios rituais. O hermetismo, ele é muito interessante, ele trabalha muito com isso, sobre as leis herméticas, né? Universo é mental, lei da vibração, lei da correspondência, lei da polaridade, lei da causa e efeito e a lei do gênero. A gente, através dessas leis herméticas, consegue entender e manipular a energia interna para que a energia externa se modifique também e manifeste da forma que a gente deseja, entendeu? E assim, eu não vou dizer que a gente é total criador da nossa realidade. A gente é co-criador. Muitas coisas estão fora do nosso controle e muitas delas estão no nosso controle, no nosso poder de escolha, né? No nosso poder de criar o nosso próprio processo de entendimento e de atração, entende? Então, nos próximos vídeos eu vou falar sobre o ritual e a chave psicológica aplicada, onde você trabalha em cima do que você quer, criando sua própria chave psicológica, seu próprio processo energético, através das suas próprias crenças, das suas afinidades com tal filosofia, com tal informação e com tal cultura, entende? E nisso você pode trabalhar e atuar dentro da sua própria vida, descobrir seus propósitos, saber o que você quer para a sua vida e começar a atrair isso e saber quais as ferramentas você deve utilizar em cima disso. E nisso a gente vai vendo que tem disciplina, que exige foco, determinação e força de vontade, atuar, né? Ação também, né? Não é só esperar e mentalizar, né? A gente tem que ter ação também para vir outras reações e a gente atuar da melhor forma possível, com cautela, cuidado e discernimento, né? O discernimento da alma.